quando você tem unidades em vários lugares ou a sua unidade é muito grande, fica muito difícil você continuar uma gestão feita por planilhas. E a tomada de ação, a análise crítica de resultados, isso aí fica praticamente impossível. Então, a implantação de plataformas digitais, de uma outra forma de coleta, de consolidação, a análise crítica desses resultados, ela é fundamental. Olá pessoal, bem-vindos a mais Insight Talks, um espaço onde falamos como a tecnologia ajuda em operações complexas e gera resultados reais. Eu sou a Bárbara Diniz, gestora de contas da nossa BU de Indústria, e hoje vamos falar sobre segurança e excelência operacional na indústria. Para nos contar sobre esse tema, estamos aqui com uma pessoa muito especial, a Silvia Souza, que é gerente de plantas químicas e PSM na CMPC Brasil. Com mais de 2 décadas de experiência em liderança, a Silvia é um exemplo de executiva que transitou com sucesso entre a gestão de SSMA e a liderança de plantas industriais. Lembrando que as dúvidas podem ser enviadas pelo chat. Nossa equipe vai acompanhar e endereçar durante a conversa. E não se esqueçam de seguir a Seidel e a Silvia nas redes sociais. E também o nosso calendário de eventos, porque sempre lançamos novos Insight Talks, novos eventos. Silvia, é um prazer ter você hoje aqui conosco. Fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória. Obrigada, Bárbara. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pelo convite, me senti muito lisonjeada. Eu sou engenheira química, sou formada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ao longo da minha carreira, eu fiz uma série de pós-graduações e MBAs. Eu atuei inicialmente na indústria química, depois eu migrei para a petroquímica, fui gerente de fábrica, tive um desafio em facilities, passei pela área de segurança, onde atuei por 15 anos, e aí recentemente eu recebi um convite para retornar à área de produção, e atualmente eu tenho também acumulado o desafio de PSM, Segurança de Processo, Process Safety Management, é o significado dessas letrinhas. Além das formações, né, engenharia, MBA, segurança do trabalho, ultimamente eu tenho feito uma pós-graduação em psicanálise, mas aí é um interesse particular que eu tenho por essa área. Muito bom, Silvia. E para começar, para você, quem que não pode perder o nosso bate-papo hoje? Olha, eu acho que todas as pessoas que estão no mundo corporativo, acho que seria interessante o nosso bate-papo, porque há pessoas que pensam, né, que o mundo corporativo é desinteressante, que é maçante, que é rotina, e não é. O mundo corporativo é muito dinâmico, é repleto de desafios. Os jovens, muitos jovens acham que o mais interessante é só empreender. Empreender é muito bacana, é muito legal, mas no mundo corporativo nós temos uma série de oportunidades de crescimento e o nosso bate-papo vai mostrar, né, que existem vários caminhos e na sua carreira o caminho não está definido. Existe uma trilha e não um trilho e o céu é o limite. Você é quem define esses limites. Legal. Silvia, como você mesmo citou, sua carreira ela é fascinante, né? E você foi gerente de planta de polietileno e PET na Braskem. Hoje você é gerente de operações químicas na CMPC, mas também foi gerente de HSE na Braskem, na Ativus, na Eurochem e na Rumo. Como que essa visão de dona da planta mudou sua forma de enxergar e implementar a gestão de HSE? Olha, boa pergunta. Eu acredito que, para mim, o diferencial da minha atuação na área de saúde, segurança e meio ambiente foi exatamente o fato de eu ter passado pela produção, pela operação. E por que eu digo isso? Pode-se pensar que a área de segurança ela é meramente burocrática, ela é legalista, o objetivo dela é fazer cumprir normas regulamentadoras, fazer cumprir requisitos legais. E não é só isso. Ela vai muito além disso. Só que na operação, para fazer acontecer,
é importante, eu acho muito importante sempre dar o sentido às coisas, o porquê que tem que ser assim. E quando você está numa área de produção que não para, que tem os turnos de revezamento, que operam 7 dias por semana, 24 horas por dia, o ano inteiro, você precisa ter um senso de urgência, porque um problema que não foi resolvido é um problema que o turno seguinte vai continuar trabalhando com ele. Então, esse problema pode gerar produto fora de especificação, ele pode gerar quebras de equipamento. Então, quando você está na indústria, você precisa ter esse senso de urgência, senso de prioridade, para que os temas sejam resolvidos rapidamente e a operação flua de uma maneira tranquila, de uma maneira estável. Quando eu passei para a segurança, que já era diferente, eu mantive essa mentalidade, eu mantive o senso de urgência e mantive também o senso prático, porque uma dúvida que um colaborador tem e não é esclarecida, como que ele vai continuar trabalhando com aquela dúvida? Eventualmente pode gerar um acidente, eventualmente ele pode tomar uma decisão equivocada e o mais importante, tem que fazer sentido para a pessoa. Então a segurança existe justamente para garantir a integridade do trabalhador. Então é importante ele saber, tudo aquilo que estamos fazendo é um meio para que ao final do dia ele volte para casa seguro, íntegro, ainda melhor do que quando ele entrou, porque ele vai voltar com mais informações, com mais conhecimentos que ele vai agregar, que ele vai incorporar à vida particular dele. Então eu acho que para mim, Bárbara, esse foi o grande diferencial. E aí foi um encantamento, né? O trabalho nunca estava finalizado, sempre havia uma oportunidade de melhoria, sempre havia um desafio diferente e foi uma experiência incrível. Imagino, assim, porque é uma coisa muito enriquecedora, muito legal mesmo. E na CMPC você gerencia as plantas químicas de produção de dióxido de cloro e unidade de eletrólise de cloro-soda, cruciais para o branqueamento da celulose, e também o PSM, que você mesmo já falou, de gestão de segurança de processo. Como que é na prática ter o pé nos dois mundos, tendo a meta de produção e a meta do risco zero? Aí que tá. Esse é o ponto. Não existem dois mundos, é o mesmo mundo, é um único mundo. O mundo da produção, ele tem que ter, passa pela segurança do trabalho, passa pela segurança de processo, passa pelo meio ambiente. E é muito importante que todas as lideranças tenham esse entendimento. Não é a segurança que faz a segurança, não é o meio ambiente que faz o meio ambiente. A produção que a gente faz, o produto que nós geramos, ele tem que atravessar, ele tem que envolver, englobar as boas práticas em todas essas áreas. Então, como eu disse, é um único mundo e é fundamental que eu, como dona do negócio, eu, como líder dessas plantas, eu tenha ciência, eu tenha conhecimento disso para eu, junto com o meu time, desenharmos a melhor estratégia de trabalho, tomarmos as melhores decisões e aí sim ter uma produção adequada, uma produção estável, uma produção confiável e que não gere aborrecimentos para a vizinhança e que não gere também produtos fora de especificação e que tenha confiabilidade, porque quando a planta da frente precisa, no caso, a outra planta, que nós temos um processo que é verticalizado, eu produzo para a unidade do branqueamento, eu tenho que estar preparada para dar no volume e na qualidade que eles precisam. E tudo começa com segurança. Um produto, uma planta insegura, ela não pode seguir operando. Ela tem que parar. Ela tem que parar para corrigir, para não colocar a vida de ninguém em risco, para não colocar a vida da vizinhança em risco. Então, o PSM, ele está completamente absorvido no mundo da produção. É totalmente, realmente interligado, porque se você não tem a segurança, depois a produção não tem também. Exato. E muitos líderes de operação ainda veem, especialmente de processo, vem a segurança, especialmente de processo, como um departamento separado ou até um obstáculo. No seu dia a dia, quais são os maiores desafios culturais para integrar essas duas frentes? Olha,
Eu penso que o maior desafio, eu acho que o maior desafio é a informação. É a informação. Como eu disse anteriormente, não são dois mundos, é o mesmo mundo. E quem faz acontecer, quem coloca em prática, ou pode também acabar realizando atividades de forma insegura ou operando de forma insegura, é a própria operação. Então, acho que o desafio que existe para integrar essas dimensões, não vou dizer que são áreas diferentes, integrar essas dimensões é o conhecimento, é o operador saber que aquela válvula, se ele abrir, ele pode estar trazendo um problema para o controle de processo. Ele pode estar causando o desbalanço de uma reação e uma produção de um reagente numa quantidade inadequada. É um operador da sala de controle ter conhecimento de que se ele não fizer o reconhecimento, o acompanhamento de determinada variável, se ele não obedecer e não tomar as ações adequadas mediante o acionamento de um ou outro alarme, ele pode colocar a planta em risco, a planta e as pessoas em risco. Então, acho que o desafio é esse, o conhecimento. Quem está lá, no que nós chamamos, né, de chão de fábrica, saber que o controle, que a segurança da unidade está nas mãos deles. E aí as coisas fluem. Esse realmente é um desafio enorme, né? Porque você tem que garantir que todas as pessoas que estão ali tenham esse conhecimento e tenham essa, digamos, noção de que o que ele faz é algo muito importante que impacta o serviço de todo mundo também. Sim, e o desafio é usar a linguagem que as pessoas entendam, é falar com simplicidade, é ser acessível. Porque se eu usar termos muito elaborados, muito complexos, aí as pessoas não vão entender. Elas vão achar aí, não é comigo, não sou eu. É a engenharia, ou não, é o processo, é o engenheiro. Não, tem que usar termos acessíveis, tem que mostrar como que uma determinada atitude no campo, o simples fato de não realizar determinada drenagem da forma correta, na quantidade correta, de não fazer a amostragem, de não acompanhar os resultados das análises daquele processo, o quanto esse descontrole, essa falta de controle, essa falta de acompanhamento, o que isso pode gerar caso não seja feito da forma adequada. Então, é usar a linguagem simples, objetiva. No seu perfil, você destaca a análise de causa raiz. Uhum. Como você move a mentalidade da equipe de apagar o incêndio e resolver o formulário para uma análise proativa que realmente previna a recorrência? Olha, esse é um assunto que incomoda. Posso te dizer isso, que incomoda um pouco. Porque quando um desvio acontece, quando um evento acontece, não é uma tendência natural das pessoas, dos envolvidos, querer saber o que aconteceu. Nem todos querem saber o que aconteceu e ficam preocupados. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu vou ser punido por isso? Então fica aquela dúvida e acaba havendo ali meio que um clima de insegurança. Porém, a análise de causa raiz, ela é fundamental, ela é primordial para que você saiba, tenha entendimento claro do que gerou aquele desvio e tomar as ações corretas, até para que não haja recorrência. Então, mas para que uma análise de causa raiz seja utilizada e tenha uma boa qualidade, o primeiro aspecto, o primeiro passo é que naquele ambiente exista uma segurança psicológica. Então, o líder daquela área, ele tem que passar para as pessoas que o interesse é investigar para melhorar e não investigar para punir. Porque se a mentalidade for de não aceitação do erro, as pessoas não vão falar o que aconteceu. E aí você fazer uma investigação seguindo a pista errada, seguindo a trilha errada, você vai chegar no lugar errado, vai chegar na causa errada e vai tomar ações equivocadas. Então, a análise de causa raiz, ela é importantíssima,
Porém, tem que contar com a participação das pessoas que estiveram envolvidas naquele processo, as pessoas que estão envolvidas naquela atividade. Muito importante ouvir mais de uma pessoa, porque um desvio, um evento, ele nunca acontece devido a uma única causa, são várias causas. E aí, quando você envolve as pessoas no entendimento daquele desvio e constrói junto com as pessoas um plano de ação eficaz, aí funciona muito bem, porque elas percebem que o interesse é de realmente de melhorar, de eliminar a variabilidade, não é de buscar culpados. E aí você eliminando culpados, primeira instância, você vai ter um processo mais seguro. Em segunda instância, você vai ter um processo mais estável, você vai ter um custo melhor, você vai ter qualidade melhor e você vai ter a atividade sendo realizada de uma maneira mais fácil. Então, melhora para a operação também. Porque um processo desestruturado, ele dá mais trabalho para a operação. Ele dá mais trabalho para todo mundo. Reprocesso, retrabalho, limpeza diária, enfim. Então, não é bom para todo mundo. Então, fazer as investigações, as análises de causa raiz, ou causas raiz, que nunca é uma única causa, isso é muito importante. E olhar os periféricos, não só o que gerou o problema, ou as causas que geraram o problema. Olhar também os periféricos. E o que é olhar os periféricos? Quando você está investigando um determinado desvio e começa a interagir, a ouvir as pessoas, e o interessante é que quando eu faço uma investigação, eu acabo praticando alguns princípios da psicanálise, que é a escuta flutuante, ouvir tudo e aproveitar tudo que é falado durante as entrevistas. E aí, muitas vezes, vem fatos, vem elementos de situações, de desvios, de ocorrências, que não necessariamente geraram aquele incidente, mas que precisam de uma tomada de ação, que precisam ser melhor observados e que precisam ser corrigidos, entre aspas. Então, eu gosto demais desse processo de investigação, porque eu tiro muitos aprendizados e muitas oportunidades dele. E o fato de envolver as pessoas também, as pessoas se sentem parte também, né, do todo. Então, elas também têm mais boa vontade para poder estar junto, para poder... Vamos achar realmente a solução, a causa raiz desse problema. E a operação, quando eles têm a oportunidade de participar, quando eles percebem que estão sendo ouvidos, que a opinião deles é relevante, eles trazem muita coisa. E a partir daí cria uma relação de confiança que não é só para aquele dia, que não é só para aquele evento, é para outras circunstâncias também. E essas pessoas se tornam o seu aliado no dia a dia para trazer oportunidades, para trazer desvios, para trazer oportunidades. E isso é muito rico, isso não tem preço. Realmente, é muito rico. E na Ativos, você liderou a implementação de um sistema de gestão de SSMA que envolveu 9 unidades e mais de 10 mil pessoas. Como que foi para você traduzir essa estratégia em prática no dia a dia e o que foi essencial para você engajar tanto a liderança quanto o chão de fábrica? Bacana. Foi um trabalho bem legal e acho que o mais importante, eu fui uma das personagens que participou de toda essa implantação. Foi um trabalho em equipe, um trabalho assim foi bem desafiador, mas o resultado foi muito bacana. Então, acho que o ponto principal foi, inicialmente, a importância dada pela alta liderança ao tema. Tá? A alta liderança realmente, genuinamente, ela tinha segurança como valor. Então, ela não abria mão de que todos os colaboradores tivessem, sim, segurança, a não aceitação do acidente, a não contemporização dos desvios, e isso deu toda a força. Então, ela não mediu esforços para que nós fizéssemos uma implantação adequada. Então, o primeiro ponto, que é fundamental, é uma liderança ativa, uma liderança atuante, e uma liderança que realmente acredita no processo. Então, esse foi o ponto principal. A partir daí, foi desenhada uma estratégia, e essa estratégia não foi desenhada só pela segurança, teve a participação também das unidades. Desenhamos a estratégia após um diagnóstico, né,
desenhamos um cronograma, uma diretriz, e aí ter pontos focais em todas as unidades, não só os gerentes das áreas de segurança dessas unidades, como também pontos focais da produção, da manutenção, da área agrícola, de todas as áreas onde seriam implantados esses processos. E aí começamos um processo de capacitação, de treinamento desses pontos focais. Uma vez que o nosso batalhão, o nosso exército estava treinado, aí nós fomos a campo. Treinar, fazer o desdobramento aí das diretrizes, tá? Então, nesse desdobramento, a gente combinava muito em um cuidado que eu tive, que eu sempre tenho, tanto quando eu faço um treinamento, como eu faço uma auditoria, é de entender, de perceber se o meu interlocutor, se ele está entendendo o que eu estou falando. Não adianta eu chegar falando para ele em códigos NRXYZ, o que ela está falando? Então, falar a linguagem dele, tem que ser claro para ele. Então, eu gosto de trabalhar de maneira lúdica, trazendo exemplos para eles, onde que aquilo vai ser útil no trabalho dele, eu quero conhecer o trabalho dele. Então, durante a implantação também, para que houvesse sucesso, eu estava lá, no chão de fábrica com eles, entendendo a atividade, o que seria mais importante para eles e, eventualmente, até customizando. Olha, para você é assim, para você, vá por esse caminho. Então, isso é legal, porque não adianta só eu descer, né, vir com uma série de diretrizes e não observar a realidade deles. Eu vou conseguir? Eu não vou conseguir? Mas eu não tenho tal recurso. Opa, então eu vou te ajudar. Vou levar lá para a sua liderança que esse recurso você ainda não tem. Então, vou te ajudar a conseguir. Porque o trabalho, eu estava como área corporativa nessa época, não é só vir, fiz o treinamento, assinei a lista de presença, tchau. Boa sorte, até daqui 2, 3 meses, quando eu vou voltar para fazer a auditoria. Não. Eu tenho que ajudá-lo na implantação e depois, quando eu voltar para a auditoria, e eu voltava para a auditoria, verificar, opa, como que você está entendendo isso? Como que está sendo isso na prática? Então, esse aspecto de me interessar, de me envolver, de ouvi-los, como foi desde o nosso treinamento até aqui, deu para implantar, tal ferramenta deu para utilizar, você tem alguma sugestão do que eu posso incorporar nesse procedimento, nessa instrução? Então, isso é muito legal. E o que nós costumávamos fazer lá eram as auditorias cruzadas. O pessoal de uma unidade ir na outra unidade. Porque eles trocavam experiências, ele via o que o outro está fazendo de bom, e quando o outro tinha alguma dificuldade, ele também falava, olha, na minha unidade eu faço assim, na minha unidade eu faço assado. E eu, como circulava entre todas, eu sabia onde tinha as melhores práticas, eu compartilhava com eles também. Então, eu gostei muito, foi um trabalho assim, de muito sucesso, reduziu muito a quantidade de acidentes. É um pouco desafiador, é uma quebra de paradigmas? É uma quebra de paradigmas, porque quando você fala de um setor de usina de açúcar e álcool, no início, as pessoas não tinham todas aquelas práticas, não tinham todos aqueles procedimentos, então houve sim alguma reação. Olha, isso não é do setor. Olha, você vai atrasar muito a minha atividade. Olha, vocês estão muito lunáticos, não é assim que a coisa funciona numa usina. Só que, como havia, além do apoio da liderança, eu também já havia passado por fábrica, eu falo, não, eu fui de fábrica, eu fui de indústria, e eu implantava, e eu produzia, e eu batia recorde. Então, eu tinha conhecimento de causa e vivência para falar. E aí eles compravam, e falavam, não, se ela está falando, então deve ser assim mesmo. E aí as pessoas que implantavam, que ousavam, né, acreditar e que confiavam e usavam, eles tinham bons resultados para apresentar. E qual era o melhor resultado? É o acidente zero. O melhor resultado não é o resultado da auditoria. O melhor resultado é o acidente zero, é a sua produção de etanol, é a sua produção ali no corte de cana, é suas colhedoras inteiras, sem incêndio. Então, esse é o melhor resultado. Então, quando a gente acompanhava outros indicadores, que não só a nota da auditoria, é claro que a nota da auditoria acabava sendo uma consequência também. Só que a nota da auditoria é só uma vez por ano. E não me interessa um processo para eu ter uma notinha, um númerozinho uma vez por ano. O que me interessa é um processo que vai garantir a robustez da minha operação ao longo do ano. E aí quem usava, quem seguia, quem se interessava,
tinha os melhores indicadores. E era isso que fazia toda a diferença. Não, e faz. E eu acho que assim, não só para quem está lá dentro, porque a gente que acaba visitando muita indústria, sempre quando a gente chega e tem aquelas plaquinhas, né, estamos há tantos dias sem acidente, você vê uma quantidade grande de dias, isso fala assim, nossa, que legal, né, tá funcionando o processo, já que, né, a gente vê o resultado ali no dia a dia, na operação mesmo. Então, e é uma dificuldade realmente bem grande de conseguir falar. Você tem que falar as duas línguas diferentes, tanto do operador quanto de quem está na liderança, né? Você trouxe uma coisa interessante, a plaquinha com o número de dias sem acidentes. Eu não sou contra a plaquinha, também não sou totalmente a favor só da plaquinha. Uhum. Eu acho que a plaquinha é uma referência. Eu sempre digo isso. A plaquinha, dias sem acidentes, é uma referência, assim como você contabilizar a sua produção ao final do dia, ao final de cada ciclo de 24 horas, é uma referência também. Só o volume de produção, só o número da produção é o que te interessa? Não, porque isso não vai me garantir a produção do dia seguinte. Sim. Só ter mais um dia, mais 24 horas sem acidentes é o que me interessa? Também não. Porque isso não garante que eu vá ter outras 24, outras 48 horas sem acidentes. Então, eu tenho que acompanhar outros indicadores. Sim. Tanto na minha produção, quanto no meu PSM, quanto na segurança do trabalho, eu tenho que acompanhar os indicadores proativos. Estou tendo muitos incidentes? Como que estão os treinamentos na minha área? Está evoluindo? Como que estão os desvios nas auditorias de permissão de trabalho, por exemplo? E não é só o número pelo número, é olhar o número, esses indicadores proativos, ter uma análise crítica deles, tomar ação para que eu continue ali, ó, contabilizando os meus dias sem acidente. Então, é uma referência, tá? Mas ele sozinho, ele não me sustenta, ele não me garante um ambiente de trabalho, um local de trabalho seguro. Sem dúvida. Esse aí é só, na verdade, aquele número ali que traz um conforto para quem está ali dentro, de certa forma. Ele mostra que todo o back-office, todas as atividades meio, todas as ferramentas, elas estão indo no caminho. É um resultado final. É um resultado final. Exato. E Silvia, falando em conectar e padronizar, em suas experiências passadas, sabemos que você esteve diretamente envolvida na implementação de plataforma digital para a gestão de HSE. E aí, quais são os maiores desafios e os ganhos reais de tirar a gestão da segurança das planilhas e levar para um sistema integrado? E como que essa digitalização muda o dia a dia do gestor e do operador? Excelente pergunta. Eu amo a tecnologia, amo tecnologia. Eu sou de um tempo, quando eu comecei como estagiária, que não existia tanta tecnologia, então era na planilha. E a planilha funcionava. Por que a planilha funcionava bem? Porque os negócios eram locais. Eu cuidava da minha unidade, eu tinha lá a minha operação, eu estava muito próxima do meu processo. Então, eu entregava a planilha, eu passava lá, eu via o que estava sendo colocado na planilha, eventualmente eu já conversava quando havia um desvio, ou então o operador vinha, conversava, a gente já corrigia esse desvio. Então eram outros momentos, eram outros tempos. Com o crescimento das empresas, com a globalização das empresas, quando você tem unidades em vários lugares ou a sua unidade é muito grande, fica muito difícil você sustentar uma gestão feita por planilhas. E a tomada de ação, a análise crítica de resultados, isso aí fica praticamente impossível. Então, a implantação de plataformas digitais, de uma outra forma de coleta, de consolidação, a análise crítica desses resultados, ela é fundamental. Quais são os desafios, né? Você falou quais são os desafios. Os primeiros desafios, primeiro, é você saber o que você quer. O gestor, ele tem que saber o que ele quer, quais são as variáveis, quais são os resultados, o que ele precisa, quais dados ele precisa. Então, ele tem que saber o que ele quer para saber o que procurar, tá? Onde prospectar. Depois disso, na hora de desenhar, na hora de buscar uma empresa que vá trabalhar com ele no desenho daquela alternativa, muito importante é envolver os usuários, muito importante envolver a área de tecnologia da empresa,
porque eles é que vão suportar toda a implantação. Eles não podem ser os últimos, olha, comprei, é isso. Não, ele tem que desenhar junto, ele tem que acompanhar junto, ele tem que participar da definição de qual vai ser a alternativa a ser utilizada, até para integrar, para que não haja conflito com outros sistemas da empresa. Caso contrário, você compra um pacote, você compra um sistema, uma ferramenta que a sua operação não consegue utilizar, que ele não tem interface com nada que tem na empresa, e aí você está com um elefante branco nas mãos, você prometeu um ganho, você fez um investimento, você prometeu um ganho, você não tem informação nenhuma, aí o seu time vai ter 2 trabalhos, de alimentar a planilha e de alimentar o elefante branco. Então o desafio é esse, a tecnologia ela é mandatória, não existe outro caminho a não ser a utilização da tecnologia, mas tem que envolver a área que utiliza, que vai gerar aquelas informações, que vai imputar aquelas informações, e a área de tecnologia, que vai suportar a implantação e vai ajudar, e outras áreas, né, de apoio, que vão mostrar também os caminhos para se obter os outros dados, porque não é só input manual de dados, tem dados que precisam ser buscados no SDCD, no sistema de controle. Então é muito importante envolver todos esses atores para que a engenharia seja adequada, o desenho seja adequado e o meu produto final seja exatamente ou até melhor do que eu espero. Não, isso é importantíssimo. Como a gente passa muito por essas etapas de implantação também, é fundamental tanto você envolver as pessoas que vão utilizar, porque se você não envolve nesse momento, depois há muita coisa que a pessoa que executa no dia a dia, que sabe como que é feito, você cria alguma coisa que quem opera no dia a dia, para eles não faz sentido. Não faz sentido, E a TI também para trazer essa visão, porque é muito importante você ter um sistema que você vai realmente conseguir integrar com outras plataformas, porque senão você fica só ali e aí você começa a ter muito retrabalho, porque você vai preencher um sistema, você vai preencher o outro e as informações se perdem, porque às vezes a pessoa preencheu num e esqueceu de preencher no outro. Exatamente. E no final das contas você não tem uma base de dados confiável para tomar decisão. Isso aí, é isso mesmo. Maravilha. No seu perfil, você cita um grande projeto de reuso de água na Braskem e tem foco em sustentabilidade também. E como a gestão de SSMA se torna uma alavanca estratégica para as metas de ESG da companhia. Interessante. Esse projeto foi fantástico. Esse projeto ele nasceu no momento de crise hídrica. Estávamos passando por uma seca lá no Nordeste e em alguns momentos a gente tinha que escolher para onde mandar a água, qual unidade ia receber maior ou menor vazão de água, porque não havia mesmo. Ficamos ali muito estressados e buscando alternativas para redução de utilização de água, não fazendo lavagens, reaproveitamento interno. E aí surgiu de uma parceria da Braskem com a empresa que na época fazia o tratamento do efluentes do polo de Camaçari, a Cetrel, surgiu essa iniciativa de se fazer o tratamento e o retorno do efluente que era gerado. Tá? Então, foi um projeto desenvolvido das minhas várias mãos, ele foi muito estudado e trouxe um benefício assim, muito importante. E aí, qual é o papel estratégico da área de segurança, saúde, segurança, meio ambiente, né, como você falou, pensando na sustentabilidade da empresa? Eu acho que o nosso papel está em desafiar o status quo e quebrar paradigmas, em buscar tecnologias, em buscar alternativas. Então, esse é o nosso papel, olhar para fora e voltar para dentro, entender as dificuldades da operação e sempre saber que é possível. Eventualmente, aquela tecnologia que está implantada na sua unidade, ela não consegue indicadores melhores, não consegue ser disruptiva ao ponto que você precisa. Mas
você olhando para fora, de repente você tem oportunidade de fazer um retrofit, de fazer um revamp, de fazer algumas melhorias maiores ou menores que vão trazer um resultado importante. Então a gente tem que respeitar, sim, os limites da tecnologia, não é fazer loucuras, mas olhar fora da caixa. Tudo começa com um sonho. Nesse caso, começou com uma dificuldade, com um desafio. Opa, vai faltar água. Se não fizermos nada, vai faltar água. Começou com uma dificuldade. Mas pode começar também com um sonho, né? E por que não? E por que não? Então, esse é o papel do líder e das áreas de apoio, de pensar fora da caixa, de desafiar o status quo, de levar as equipes a pensarem e a querer quebrar paradigmas, a melhorar seus indicadores, o que puder ser feito internamente, estressar as oportunidades internas, e quando chegou no limite da tecnologia, opa, vamos olhar para fora aqui, ver o que os outros estão fazendo, vamos aprender. Então, nada se cria, tudo se copia, né? A gente copia e melhora. Então, exato. Esse é o melhor caminho. Então, esse é o nosso papel. Não, e assim, é fundamental exatamente você ter essa base de olhar, assim, não ficar preso só no seu e olhar o redor para... E a base disso, Bárbara, é a humildade. É a humildade, é você saber, eu estou bom. Você tem que também valorizar o seu processo, claro, né? Tem que valorizar, mas ser humilde. Opa, será que tem alguém que faz melhor que eu? E buscar, porque sempre vai haver alguém que faça algo melhor que você. Então é importante ter essa humildade, desenvolver essa humildade dentro da equipe, de buscar, de trocar, de compartilhar e querer crescer sempre, no bom sentido, sempre. E agora, qual o maior erro que um gerente de planta ou um líder de produção pode cometer ao lidar com a segurança de processo? O maior erro? Suas perguntas são o maior erro. Talvez, não sei se existe o maior erro, mas vários erros. Eu acho que um erro é o de minimizar, tá? De achar que improvável é impossível. Esse é um erro, de minimizar as situações. Eu acho que um outro erro que os líderes cometem é de focar só em produção, produção, produção e não conhecer o seu ativo. E isso já aconteceu comigo, de perguntar para um determinado líder qual é o seu cenário mais crítico. Qual é a situação que, se acontecer na sua planta, você vai ficar vários dias ou meses sem poder produzir, eventualmente. Aí ele até sabe qual é. Às vezes não sabem. Muitos não sabem qual é. Qual é o seu pior cenário? Não sabe. E aí pergunta para o coordenador, qual é o seu pior cenário? Não sabe. Aí pergunta para o operador, qual é o pior cenário? Não sabe. Então esse líder, ele está subestimando o risco. O cenário mais crítico dele tem que ser conhecido por ele, tem que ser conhecido por toda a equipe dele. Não só o cenário, mas sim todas as barreiras, todas as ações que essa equipe precisa tomar para que aquele cenário não se materialize. O meu pior cenário, eu vou dar um exemplo, é a explosão de uma caldeira. Tá, é a explosão da caldeira. E o que é feito, o que você faz para que essa caldeira nunca venha a explodir? Ele sabe. Ótimo, parabéns. O seu time sabe? O operador que está lá no campo, ele sabe? O operador que está no painel, ele sabe disso? Outra unidade, é o forno tal, é o reator tal. A caldeira é mais ou menos óbvio, né? A gente sabe quais são as variáveis que impactam numa caldeira, mas quando se fala de um forno, quando se fala de um reator, ele sabe quais são as variáveis? Ele sabe qual é a qualidade da água, a qualidade do condensado, a temperatura adequada para se operar? Quais são os parâmetros críticos? Não sabe. Então esse líder está cometendo um erro sério, porque o acidente pode acontecer e a operação levar a esse acidente sem ter conhecimento.
Quando você faz o design, né, o projeto de uma unidade, de alto risco principalmente, ela tem uma série de instrumentações, ela tem uma série de automações, ela tem uma série de intertravamentos. Então, a operação, ele tem que saber, isso eu não posso mexer, isso eu não posso mexer. Ah, não, mas na minha fábrica isso nunca vai acontecer, porque a gente já tem lá uma hierarquia, então eles nem conseguem mudar, eles nem conseguem alterar. Mas não adianta. É igual trancar a porta, trancar uma determinada porta na casa, colocar a chave no lugar alto para a criança não pegar, a criança vai pegar a chave. Se ela só vê a chavezinha ali, opa, tem uma chave, o que será que tem atrás dessa porta? Então é a mesma coisa acontece numa fábrica. Então não é só colocar controle, 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 é colocar conhecimento, é colocar informação. Olha, existe essa trava por uma segurança adicional, uma barreira adicional. Não pode ser mexido, não pode ser alterado. Esse intertravamento, essa malha de controle tem esse objetivo e não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Se precisar de alguma alteração, aí é toda uma instância de avaliação, de autorizações que só aquele operador, que só aquele funcionário sozinho não tem autoridade para fazer. Então, o mais importante é isso, não minimizar os riscos, ele conhecer os riscos dele e dar conhecimento a todas as pessoas que são críticas para que aquele processo flua, aconteça de maneira adequada. Eu diria isso. É importantíssimo, porque é o famoso, não, é impossível até que aconteça. Né? Improvável não é impossível. Pois é. Vários acidentes aí que a gente ouve que ninguém nunca pensou que pudesse acontecer. Né? E, de repente, acontece. Como pôde? Como? Então, são vários. E tem acidentes que a empresa acabou com a continuidade da empresa. Porque depois a remediação, as indenizações, é um processo, a reconstrução e a imagem da empresa também. Um ativo você reconstrói, mas as vidas que eventualmente possam ser perdidas durante esse processo, isso é insubstituível, né? E isso é irreparável. Sem dúvida, é importantíssimo. E se você pudesse dar um único conselho para um engenheiro de processo que quer crescer na carreira, mas que ainda vê a segurança como algo chato ou burocrático, qual que seria esse conselho? Olha, o conselho que eu daria, não só para um engenheiro de segurança ou engenheiro de segurança de processo, mas o conselho que eu dou para todo engenheiro e para os meus operadores também, para todas as pessoas que trabalham comigo, faça valer a pena e encontre sentido no que você faz. Existe uma historinha, você deve ter ouvido já, da construção da catedral. Que estavam construindo uma catedral, havia trabalhadores que estavam carregando pedra e veio uma pessoa e perguntou para um, o que você está fazendo? Ah, eu estou carregando pedra, você não está vendo? Aí perguntou para outra, o que você está fazendo? Olha, eu vou construir uma catedral neste lugar e vai ser a maior catedral desse nosso país. Com que motivação o carregador de pedras carrega as pedras? E qual a motivação do construtor que está visualizando a maior catedral da vida dele? Ele vai marcar a história. Então, é esse o conselho que eu dou. Encontre sentido no que você faz, seja o dono do seu negócio, entenda qual é o seu papel, a relevância do seu papel. E não seja só um carimbador. Eu vou lá na empresa hoje fazer o quê? Eu vou carimbar. Eu vou lá na empresa hoje fazer o quê? Eu vou tirar a amostra. Eu vou na empresa hoje fazer o quê? Eu vou operar painel. Não. Qual é o seu propósito? Qual é a sua contribuição? Porque isso faz toda a diferença. A pessoa que trabalha motivada, que encontra sentido, que encontra propósito no que faz, ela se sente relevante no trabalho, ela é mais motivada, ela contribui para a melhoria contínua, e ela cresce. Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa motivada, ela inspira, ela irradia todo o ambiente onde ela está.
E essa pessoa todo mundo quer na equipe. Ah, eu quero, eu também ia querer. Então, essa pessoa irradia energia, irradia comprometimento, e ela tem os melhores resultados. E aí o resultado, tudo o que acontece na vida dela, não só na carreira, na vida dela, é consequência desse espírito que ela tem. Desse espírito positivo, desse espírito construtivo, desse mindset de crescimento, de evolução. Então, o conselho é esse, para você ser feliz em tudo que fizer. Encontre sentido. Se você não sabe ainda qual é, pergunta por que estamos fazendo isso mesmo? Para que serve isso? Onde que nós queremos chegar? Qual o propósito da nossa empresa? E transforme aquele propósito no seu propósito. E aí vai chegar no final do dia, você nem vai estar cansado de tão feliz que vai estar e querendo já voltar no dia seguinte. Mas o propósito faz a diferença. Faz toda a diferença. Toda e a não diferença. É só poesia. Não é, encontre o seu propósito. Existe muito disso. Qual é o seu propósito? Não é. Isso é de verdade. Isso é legítimo. Você tem que se sentir você tem que sentir que está agregando, que está contribuindo, que você está fazendo a diferença e procurar fazer a diferença de fato. Tem que ser algo legítimo, tem que ser algo verdadeiro. Porque se você está lá e sua presença faz sentido e faz a diferença, você quer voltar. Agora, se você está num ambiente que tanto faz, então talvez aquele não seja o seu ambiente, né? Se você tem esse espírito de querer construir, de querer agregar, e naquele ambiente você não está conseguindo, talvez não seja aquele o seu ambiente. Mas é importante primeiro se autoavaliar. Eu estou de fato dando o meu melhor? Eu estou de fato cuidando do meu negócio? Eu estou fazendo a diferença? Eu estou fazendo o que esperam e até superando na atividade que eu desempenho? Então, é essa autorreflexão e tem que ser feliz, sim, tem que se divertir. Eu me divirto demais no meu trabalho. De vez em quando eu fico um pouco aborrecida, né? Que faz parte do contexto também, faz parte do processo. Mas eu sou muito feliz no que eu faço. Para mim, eu gosto muito dos desafios, eu gosto muito de desafios. E quando eu encontro pessoas que são como eu, apaixonadas, que o olho brilha, e estão dispostas, nossa, aí é mais gratificante ainda. Porque sozinho a gente não chega, sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, o trabalho, para que ele seja muito bem feito e que ele permaneça e que ele perpetue, tem que ter uma equipe envolvida, para um passar para o outro e ter a continuidade. E isso aí é muito importante para mim. Sensacional, fundamental mesmo. Silvia, para fechar, vi que você liderou a implantação de programas de controle de doenças crônicas. Isso mostra um foco na saúde que vai além do acidente de trabalho. Por que esse cuidado integral com a pessoa é tão importante para construir uma cultura de segurança forte? Esse trabalho foi muito interessante. E eu recebi essa provocação de implantar essa iniciativa, foi de uma pessoa da minha equipe. Ele era um médico muito bom, médico do trabalho, excelente, inquieto, um espírito inquieto também, e ele trouxe isso. Silvia, o que você acha? Eu me apaixonei logo de cara pelo projeto dele, então acho que esse é outro conselho que eu dou também, tenha na sua equipe pessoas motivadas, pessoas apaixonadas pelo que fazem, e pessoas que queiram, né, inovar. Então ele trouxe essa iniciativa, abraçamos, implantamos, e qual a importância de ter implantado, e esse programa trouxe muitos resultados, inclusive a empresa ganhou prêmios, né, em virtude dessa implantação. Era o programa de controle de portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas obesas, hipertensas, com elevado IMC, diabéticas, enfim. Então era esse cuidado, era esse olhar sobre essas pessoas inicialmente, mas as iniciativas que foram tomadas junto a esse grupo, como os outros viram os resultados, também foi um ciclo que acabou contaminando a todos que estavam no redor, que foram os programas de qualidade de vida. Então, a importância, a nossa ferramenta de trabalho é o nosso corpo. Então, eu tenho que estar bem, levantar, ir lá, trabalhar, eu tenho que estar bem. Se eu estou com dores, se eu estou indisposta, se eu estou me sentindo cansada, eu não vou conseguir desempenhar a minha atividade da melhor forma. Então, o equilíbrio da aptidão física
estar num ambiente também psicologicamente saudável, tem que ter o equilíbrio mental também, psicológico. Isso é fundamental para que o ser humano ele desempenhe bem, para que ele tome as decisões corretas, para que ele perceba o ambiente que ele está. Uma pessoa que está sentindo dores, uma pessoa que está cansada, que está exausta, que está sonolenta, ela não vai perceber os riscos numa atividade de alto risco, numa atividade em altura, numa atividade de espaço confinado. Ela não vai perceber os riscos ao seu redor, ele pode se acidentar, ele pode causar acidente a outros colegas, ele pode tomar decisões equivocadas que levem a um descontrole do processo. Então, até já aconteceu isso numa determinada empresa, uma pessoa que ela estava tomando remédio porque ela estava congestionada, e aí, de repente, passou o produto, ele não percebeu e acabou atingindo um colega na frente. Ele deveria ter parado a esteira naquele momento, ele não parou, acabou atingindo o colega, caindo sobre um colega e fraturou o pé desse colega. Então, as pessoas estarem bem, estarem num estado adequado de trabalho, de ânimo, como que eu vou dizer, de alerta, isso aí é fundamental. Então, o objetivo principal desse trabalho foi, primeiro, mostrar, olha, nós nos preocupamos com você, nós nos preocupamos com a sua saúde e nós queremos levar você, nós vamos te ajudar a atingir aí indicadores de saúde que te afastem cada vez mais de algum mal que pode levar até você ter um problema sério de saúde, um infarto, enfim. Então, o objetivo desse programa foi ajudar essas pessoas. Então, havia aconselhamento alimentar, havia aconselhamento de atividades físicas, eventualmente houve até, foram ministrados remédios, medicações adequadas, todo um acompanhamento dos parâmetros de saúde daquelas pessoas, para que elas se afastassem de indicadores que pudessem levar a um infarto, enfim. Então, o objetivo desse programa foi esse, ajudar aquelas pessoas a voltar, se aproximar mais de uma vida mais saudável, de uma alimentação mais adequada, mais balanceada, compatível com as atividades e com as exigências, né, intelectuais que a atividade delas exigia. E o interessante é que depois aquilo se tornou um hábito. As pessoas mudaram o peso, mudaram o modo de vida e aquilo foi incorporado. E é isso que a gente tem que, felizmente, né, essa empresa tinha esse programa, ela valorizava esse programa e foi implantado e teve muito sucesso. E a empresa o ganho inicialmente é para o funcionário, porque ele vai ter a vida dele, a longevidade dele, a saúde dele melhorada, mas a empresa também ganha com isso. E o bacana desse projeto, que inicialmente parecia que a empresa só ia gastar, mas não. A partir do momento que a gente começou a investir em algumas atividades, academia, chegamos a ter até uma academia dentro da empresa, caiu o absenteísmo, caiu o índice de alguns erros operacionais, melhora os indicadores de acidentes também, acidentalidade. Então, esses programas de valorização do ser humano, de melhoria da qualidade de vida do colaborador, no início podem parecer que é só gasto fixo, aumento de despesa para a empresa, mas depois, não é só no médio prazo, não. No curto prazo, você já começa a perceber e capturar vários ganhos indiretos. E é só estar atento que você colhe os benefícios. E às vezes não só benefícios financeiros ali, mas assim, de você conseguir ver que o ambiente está melhor, está mais saudável, as pessoas estão se sentindo melhor, mais também, dispostas, cuidadas, elas estão se sentindo valorizadas, estão se sentindo cuidadas, estão vendo que a empresa se preocupa de fato com a saúde delas, porque implantou um programa voltado para elas. Então, isso aí é muito importante. Eu acho que é fundamental. E, como eu disse, né, é importante você ter na equipe pessoas com olhares distintos e que estejam trazendo contribuições que sejam agregadoras. E, no final, todo mundo sai ganhando. Nossa, maravilhoso. Silvia, muito obrigado por essa conversa incrível que tivemos. Foi uma verdadeira aula sobre como a segurança
quando está integrada ali a parte de estratégia e tá alinhada a toda a produtividade, traz realmente uma excelência operacional. Bom, você gostaria de falar mais algumas palavras para o nosso público? Bárbara, eu que agradeço. Para mim, olha, passou tão rápido que eu nem percebi. Foi ótimo estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco. Espero que tenha ajudado e estou à disposição. Se quiserem saber um pouquinho mais da minha trajetória, ouvir um pouco mais de algumas experiências, para mim será um prazer poder contribuir. E, mais uma vez, obrigada e parabéns à Saidon por esse trabalho. Obrigada a você por aceitar nosso convite. E a todos que nos acompanham, muito obrigado também. Sigam a Saidon, a CMPC e, claro, a Silvia também nas redes sociais. E acompanhem o nosso calendário, que sempre temos várias novidades. E nos vemos no próximo SciTalks.